Tudo atrasado, dane-se. Ó, moleque, se liga, hein, mano. O João Vitor fez a boa, né? De Ó, novo? Inclusive, você tinha que fazer que nem o João Vitor aí, tá ligado? Que nem o Tumus Perigotes, tá ligado? Tumus Comentar aqui Perigotes, embaixo. é nome bom. Então comentar aqui embaixo, né, caralho? Caralho, porra, comenta aí, se inscreve no canal também, porra. Faz alguma coisa de útil, além de ficar triste aí no seu quarto. E mais uma dele, do Foca da História, os Senhores da Guerra, os mais ousados líderes militares. Ou seja, podemos esperar Hitler, Alexandre o Grande, talvez, né, porque ele foi um belo líder, e outros aí que foram líderes aí também, né? Vamos ver, né, mano? Vamos ver aí. 14 minutos, 14 bora. minutinhos. Durante milhares de anos, Caralho. as guerras ditaram o Durante milhares destino de dos anos. reinos mais poderosos da Caralho, Terra. tá na maior Embora qualidade, fosse uma experiência é mais traumática, tá ruim, participar de uma revendo batalha na nos vídeos, tá ligado? antiguidade, havia homens Eu que vou assistir pareciam ali, ter cara. nascido com um talento pode crer, natural né? para o combate. Alguns eram guerreiros de origem Oxe, humilde, viado. outros nascidos em famílias nobres, e havia até mesmo reis responsáveis por comandar tá vendo grandes ali nações. na telinha Esses pequenininha. homens que É, porque aprenderam você não a tá dominar ligado, o galera, caos aqui das tá batalhas ruimzão mesmo. e guiar seus Ele tá inimigos para a Tá vitória, bonzão. ficaram Por que você não ia conhecidos aumentar? como Vamos ver. senhores da guerra. No decorrer da história, foram Oxe, poucas viado, o as que aconteceu vezes com que esse os membros monitor? da alta Sei lá, nobreza sei lá, arriscaram vai ver, só a foto que diretamente tá as suas muito vidas no grande. campo de batalha. Mas quando se é rei de um povo que Leônidas, preza por sua tradição Leônidas. guerreira, existe o dever de comandar pessoalmente os soldados na luta. Esparta? Leônidas É, foi o rei de Esparta, É. uma antiga cidade grega que se orgulhava de manter uma cultura bélica e carregava a fama de gerar os melhores guerreiros de sua época. Seu nome significa o Filho do Leão, e Leônidas protagonizou uma das batalhas mais importantes da história grega, onde, acompanhado de seus valorosos guerreiros espartanos, travou a Batalha das Termópilas contra o numeroso exército persa. Graças à tenacidade e à perseverança de Leônidas, os espartanos e seus aliados gregos conseguiram bloquear um ponto Caralho, que estranho, estratégico, parece que eu tô olhando pra câmera, mas defendendo não, o tô olhando desfiladeiro das pro Termópilas, videozinho onde aqui atrás. lutaram 3 Agora eu dias tô nem seguidos aí, tô e assistindo mataram essa cerca tela de ruim, 20 né? mil persas. Leônidas sabia mas que aqui sua tá bem morte bonito, era tá bom certa, bonitinho, mas né? resolveu ficar e morrer lutando, pois nenhum espartano foge à luta e No se filme dos fugisse, 300 ele toda a aparece, né? Grécia Leônidas. perderia Leônidas, coragem para combater os persas. Considerado por muitos Alexandre o o maior Grande. líder militar de Ia todos falar, os não, né, tempos, mas Alexandre meu o parceiro aí, Grande né? conquistou um dos maiores impérios da história. Nascido na cidade de Pela, Nome a derivado capital do antigo reino da Macedônia, o jovem Alexandre Ah, foi melhorou. instruído Melhorou por do nada. diversos professores muito capacitados. Entre eles, o famoso filósofo Aristóteles. Após o assassinato de seu pai, o rei Filipe II da Macedônia, Alexandre assumiu o trono com apenas 20 anos de idade. E após sufocar algumas rebeliões na Grécia, iniciou uma campanha militar contra o poderoso Império Persa. Alexandre travou batalhas épicas contra os persas, se mantendo invicto em todos os confrontos. E muitos diziam que ele era um homem abençoado com sangue divino, pois nada no mundo parecia ser capaz de parar o seu avanço. Apesar de comandar um dos melhores exércitos do mundo, Alexandre não se escondia atrás de seus soldados e sempre se arriscava lutando na linha de frente das O maluco batalhas. era pica, Com velho. apenas 30 Pô, dá anos de até um idade, negócio, tá ligado? Alexandre já havia conquistado um dos maiores impérios já vistos, que se estendia da Grécia para o Egito e até o noroeste da Índia. Apesar de curta, a vida de Alexandre o Grande é vista por muitas pessoas como um exemplo a ser seguido e a prova de que uma pessoa determinada é capaz de conquistar grandes feitos. Nascido na região da Trácia, um jovem guerreiro que servia nas tropas auxiliares do exército romano, decidiu abandonar seu posto militar, cometendo o sério? crime de deserção contra Roma. Suas ações lhe custaram caro, pois ele foi capturado e enviado para ele é ser muito vendido pica, como velho. escravo, Spartacus era um muito destino foda. considerado pior que a morte. Graças a seu potencial como guerreiro, o jovem foi vendido para ser usado como gladiador nas arenas romanas e recebeu um novo nome, sendo chamado de Spartacus. Após receber o treinamento em uma escola de gladiadores que ficava na cidade de Capua, Spartacus obteve destaque lutando nas arenas. Sua força física lhe garantiu muitas vitórias, mas acima de tudo, ele era um homem muito inteligente. Spartacus participou de uma rebelião de escravos ocorrida em 73 a.C. Após escapar de Capua,
atacou vilas romanas e outras escolas de gladiadores, libertando escravos por onde passava e criando um numeroso exército. Roma enviou muitas expedições para combater o exército de rebeldes, mas Espartaco sempre conseguia derrotar ou ludibriar as tropas romanas, e já era considerado uma séria ameaça para a estabilidade da República. A rebelião teve fim em 71 a.C., quando o comandante romano Marco Licínio Crasso foi encarregado de eliminar as já desgastadas tropas de Espartacus. Mesmo lutando bravamente, Espartacus acabou perecendo no campo de batalha, mas seu nome continua a ser lembrado como um sinônimo de luta pela liberdade. A cidade de Roma já foi o berço de uma das civilizações mais importantes da história, e boa parte de seu poderio militar vinha da eficácia de suas legiões e generais. Mas poucos generais romanos foram tão ambiciosos e inovadores quanto o famoso Júlio César, um homem que mudaria para sempre a história de Roma. Júlio César nasceu como membro da família Júlia, uma das mais antigas famílias de Roma, e recebeu uma educação privilegiada na infância, nutrindo uma grande admiração por seu tio, o general político Caio Mário. Após uma juventude conturbada, César ingressou no exército romano, onde lutou como soldado em diversas campanhas, e graças à sua inteligência e astúcia, conseguiu alcançar os mais altos cargos na sua carreira militar e política. Depois de assumir o comando de 4 legiões, César iniciou sua campanha para conquistar a Gália, uma região habitada por diversas tribos bárbaras que lutavam com unhas e dentes para defender seus territórios. O próprio César chegou a descer de seu cavalo para combater na linha de frente em algumas batalhas, provando que seu status como comandante não era uma desculpa para não arriscar sua vida. Após assegurar o seu domínio na Gália, Júlio César ainda travou uma guerra civil contra o general romano Pompeu Magno. Guerra essa, a qual César logrou-se novamente vencedor. Logo após alcançar metas extraordinárias em sua carreira, César perdeu sua vida vítima de uma traição planejada por membros do Senado romano, que temiam sua rápida ascensão em Roma. Ainda assim, o sobrenome César passou a ser usado por todos os futuros imperadores romanos, como homenagem aos grandes feitos realizados por Júlio César. Conhecido como Flagelo de Deus, Átila foi o rei dos Hunos, um povo de cultura nômade que habitava a Ásia Central. Os Hunos formavam uma confederação de tribos com diversos povos de diferentes etnias, mas que tinham em comum a prática de tradições guerreiras. Em sua infância, Átila foi treinado como cavaleiro e arqueiro, como era de costume em seu povo. Mas sendo filho do chefe tribal, também foi educado em diversas artes, e dizia-se que Átila sabia ler e escrever em latim e grego. Sob o comando de Átila, os hunos fizeram incursões ao sul da Rússia e Pérsia, e em seguida dirigiram-se para a região dos Balcãs, causando terror por onde passavam, e por 2 vezes quase conseguiram saquear a cidade de Constantinopla. Átila e seus guerreiros devastaram inúmeras aldeias e cidades, dominando muitos territórios europeus e subjugando as tribos germânicas que neles habitavam. Mas os hunos ainda tinham em seu caminho o ainda grande e poderoso Império Romano do Ocidente. Por volta do ano 450 d.C., Átila invadiu a Gália e 2 anos depois já estava saqueando vilas romanas em solo italiano. A cidade de Roma só foi poupada porque o imperador Valentiniano III conseguiu organizar um tratado de paz com os hunos. A figura icônica de Átila continuou a gerar espanto e admiração mesmo após a sua morte, e os próprios romanos o descreviam com um misto de ódio e respeito por sua grande capacidade como líder militar. Em uma época particularmente turbulenta da história humana, onde guerras, fomes e doenças assolavam o mundo, um novo perigo surgia nas distantes estepes da Mongólia. Já nos primeiros anos de sua vida, Gengis Khan teve que sobreviver contra muitas adversidades. Seu pai havia sido assassinado por envenenamento e sua família foi expulsa do clã ao qual pertenciam. Durante muitos anos, Gengis e sua família sobreviveram às duras provações trazidas pela vida nas estepes, superando a fome, o frio e animais selvagens.
Quando Gengis alcançou a maioridade, já era um guerreiro famoso e temido em toda a Mongólia. Ele usou sua fama para iniciar uma campanha de unificação das tribos, fosse isso feito de maneira pacífica ou pelo uso da força. Assim como os hunos, os mongóis eram um povo de cultura nômade, vivendo em acampamentos formados por muitas cabanas e rebanhos de animais, e especialistas no uso do arco montado a cavalo. Gengis sabia que a capacidade de locomoção de seu povo era uma vantagem considerável contra seus inimigos chineses, e assim iniciou uma onda de ataques contra cidades chinesas, causando destruição e medo com seus guerreiros ferozes. A riqueza conquistada por Gengis Khan era incalculável, já que além dos saques das cidades conquistadas, também haviam tributos pagos pelas cidades que se renderam aos mongóis. Após conquistar boa parte da China, Gengis atacou muitos reinos árabes e europeus, criando assim o maior império em extensão territorial da história. Mas Gengis Khan não viveria para ver o auge do Império Mongol, já que no ano 1227 ele foi vítima de alguma doença, possivelmente a peste bubônica, que já assolava a Ásia e outras regiões do mundo e ceifou a vida do grande Khan. Quando o Japão estava mergulhado em uma terrível guerra civil, que já castigava o país por mais de um século, surgiu um senhor feudal disposto a pôr um fim nas batalhas e conquistar para si todo o território japonês. Oda Nobunaga era filho de um respeitado daimyo da província de Owari, mas ao contrário de seu pai, que era um homem sério e severo, Nobunaga tinha fama de ser um amante das artes e música, cultivando uma personalidade excêntrica que em sua juventude foi motivo de zombaria entre os membros da corte. Após a morte de seu pai, Nobunaga teve que enfrentar muitos desafios para conseguir reivindicar o direito como sucessor do clã Oda, chegando ao ponto de haver assassinato entre irmãos que desejavam o cargo de daimyo. Com sua posição segura, Nobunaga iniciou uma campanha para conquistar o Japão, primeiro anexando os pequenos territórios vizinhos, mas em pouco tempo foram travadas batalhas cada vez maiores, conforme novos senhores feudais se colocavam no caminho de Nobunaga. O exército de Nobunaga avançava implacavelmente pelo Japão, derrotando vários dos clãs mais tradicionais de sua época, o que aumentou ainda mais o poderio militar e econômico do clã Oda. Nobunaga teve seu destino selado em uma rebelião comandada por Akechi Matsuhide, um de seus principais generais. O golpe promovido por Matsuhide acabou forçando Nobunaga a cometer suicídio por meio do método conhecido como seppuku. Considerado o campeão da Guerra Santa, Saladino tornou-se herói de seu povo, sendo protagonista de histórias e lendas que percorreram todo o Oriente Médio e a Europa. Seus feitos são lembrados e admirados até os dias de hoje pelos povos muçulmanos. Nascido em uma região onde hoje fica o Iraque, Saladino foi um chefe militar muçulmano que se tornou sultão do Egito e da Síria, e liderou a oposição islâmica aos cruzados europeus. Saladino era um líder militar brilhante e por diversas vezes derrotou completamente os exércitos cruzados, como aconteceu na Batalha de Hattin, em 1187, onde os cruzados foram aniquilados pelos muçulmanos e perderam a cidade de Jerusalém. A personalidade de Saladino era complexa. Em muitas ocasiões, ele se mostrou um líder justo e misericordioso, poupando a vida de seus inimigos e libertando alguns para retornar para suas famílias. Mas quando era provocado, podia revelar uma face fria e cruel, dizimando centenas de pessoas sem sentir remorso. Havia uma relação de rivalidade e respeito mútuo entre Saladino e o rei inglês Ricardo Coração de Leão. Ambos comandavam grandes exércitos e admiravam as táticas de combate um do outro, e por fim chegaram a um acordo sobre Jerusalém, no qual a cidade permaneceria em mãos muçulmanas, mas estaria aberta à peregrinação cristã. Quando Saladino faleceu, em março de 1193, seu tesouro foi aberto para pagar os custos do funeral, mas para a surpresa dos admiradores, o tesouro estava praticamente vazio, pois antes de sua morte, Saladino havia doado sua riqueza para a caridade. O lendário estrategista chinês Sun Tzu
escreveu que a vitória está reservada Pô, é para impressão aqueles minha, mas que a estão grande maioria é dispostos a pagar o tudo seu asiático, preço. velho. Os grandes líderes militares da história entenderam que para alcançar a vitória deveriam trilhar caminhos perigosos e muitas vezes arriscar suas vidas em prol de realizar suas ambições. Ah, acabou? Sério? Ah, tá de sacanagem, velho. Triste, hein? Eu pensei que ia ter um brasileiro aí. Não, Ou da América... Não, o brasileiro que eu falo é da América Latina, né? o terror de Roma. Ah, mano, ó, eu até que sabia, tá ligado? Da grande maioria aí, tá ligado? Porra, principalmente quando ele começou com, Leônidas, tá ligado? Leônidas de Esparta, tá ligado? O filme 300? Uhum. É dele, mano. É, Leônidas. Então, os que eu mais conhecia assim era o Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, O Leônidas Leônidas. e o... Vamos falar. O resto, o Espeto, o Gladiador lá, não conhecia muito bem. É, eu conhecia o Rei Leônidas, o Alexandre o Grande, Espartacus e o Gengis Khan. Gengis Khan, eu só tinha ouvido um meme, tá ligado? Gengis Khan? O resto, Átila e o Júlio César. E o Júlio César. Agora o resto... O resto, Átila, não conhecia. Os negócios da China, o Japão... Oda Nobunaga também não conhecia. Saladino também não. Saladinho. E Sun Mas Tzu Saladinho eu até tava... Pô, o cara tava no caminho, né? O caminho E de também Deus tipo, aí, ele pegou o quê? Os mais usados líderes militares da história. Tipo, mas ó, também ele teve aqui os grandes generais da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Aí ele vai falar dos generais japoneses, chineses e tal. Ah, mano, ó, inclusive aí, João Vitor, se tu quiser, assim, joguei no ar, hein, mano, se quiser que a gente reaja aí, velho. Grandes generais. Os grandes generais parece ser top. Sim. Deve aparecer o Hitler, né? Porque o Hitler foi um... Ele foi um puta, ele Ele foi um pré-general, né? Ele né? não era um general, né? Ele era só um conselheiro, né? O Hitler? É. Não, o Hitler era o... Ele era o chanceler, velho. O chanceler, ele era o mais pica, tá ligado? Tipo, o presidente. Só que, tipo, ele também exercia a função de general. Ele mais 12. E... Tá bom, tá ligado? Ele mais 12 e sem contar... Mano, sei lá, tá ligado? Eu não lembro se Goebbels era general, mas acho que não, tá ligado? Mas, mesmo assim... Ah, mano, é legal, né, velho? Mano, você reagir a outras coisas assim que não seja só de anime. De anime. É o cara faz a boa. O cara faz a boa. E continua fazendo a boa aí, que é Sim. top. Tá ligado? O cara manda, ó, dá bastante minutos aí de vídeo, mas nós nem... A gente não liga muito não, tá ligado? A gente estoura mesmo, vai pra 20 minutos, foda-se. Não dá nada. A gente não tem essa não. Se for pra reagir a um conteúdo bom igual esse daí, a gente reage. Então obrigado aí, João Vitor, mais uma vez. E você que não é inscrito e nem comenta, vai tomar do seu cu e se inscreve, entendeu? Se inscreve, entendeu? Tamo junto, clã. Valeu. Valeu.